A duração do dia hoje será de 11 horas 56 minutos e 42 segundos. O meio-dia solar será às 12 horas. É de 90% a probabilidade de chover 7 milímetros, prevê o Climatempo. A temperatura, que é de 25 graus, será máxima de 31 graus Celsius. A umidade do ar é de 94%. É domingo 13 de junho. Chegamos aos 164 dias do ano e faltam 201 para terminar 2021. Dia de Santo Antônio de Pádua. O dia de Santo Antônio é comemorado em 13 de junho por ser a data de sua morte. Santo Antônio de Lisboa ou Santo Antônio de Pádua nasceu em Lisboa no dia 15 de agosto, provavelmente entre os anos 1191 e 1195, e morreu em Pádua, na Itália, no dia 13 de junho do ano de 1231. Também é o dia do turista. Esta é a edição 26.334 do Jornal da Manhã. Fatos marcantes da história. Nasce em 1763 José Bonifácio de Andrada e Silva, estadista brasileiro. Nasce em 1888 Fernando Pessoa, um dos maiores poetas de Portugal. Em 1964 era cassado o governador do Amazonas, Plínio Ramos Coelho. O que é destaque nesta edição? Começa neste domingo em Manaus a vacinação para a faixa etária de 40 a 44 anos. O Brasil registrou mais de 2.000 mortes por Covid-19 nas últimas 24 horas. Eleição em Israel neste domingo pode encerrar a era Netanyahu, na maior e melhor revista do rádio que está no ar. E vamos às nossas primeiras notícias. Morreu neste sábado em Brasília o ex-senador e ex-vice-presidente da República, Marco Maciel. Pernambucano, seu nome esteve ligado à política brasileira por 45 anos. O velório aconteceu no Salão Nobre do Senado. Hoje é dia de Santo Antônio, o santo casamenteiro. Mas o santo tem também a dimensão da piedade com os pobres na distribuição dos pães. Conta a tradição católica que ele, como frei, um dia distribuiu todos os pães do convento onde morava para quem precisava, e depois o alimento foi multiplicado entre os irmãos de fé. A dimensão espiritual desse gesto de Santo Antônio, quem explica agora é o Frei Paulo Xavier, pároco da igreja de São Sebastião. E junto com essa piedade, nós também temos a dimensão espiritual deste pão. O pão que tem que ser vivido na partilha. Só quem distribui se habilita para recebê-lo. Então, só quem reparte o pão é capaz também de acolher o pedaço de pão. Por isso Jesus, então, reparte o pão. E todas as celebrações que fazemos, a Eucaristia, no partir o pão que nós reconhecemos Jesus. Isso lembra, sem dúvida nenhuma, esse amor do Senhor na Eucaristia, na multiplicação, no desejo de viver também a distribuição da graça de Deus pelo alimento. Então, em cada pedaço de pão que você carrega consigo é o sinal do pão do céu, pão de Jesus, pão que se multiplica, pão de vida eterna, pão que alimenta a nossa vida, o pão eucarístico que nos dá garantia para a nossa caminhada de fé. Hoje, durante todas as celebrações da Igreja de São Sebastião, no centro, haverá distribuição do pão de Santo Antônio, que faz parte da campanha da Santa Ajuda, que tem por objetivo ajudar na restauração da Igreja Histórica de São Sebastião. Daqui a pouco vou voltar com outras notícias, 6h38. Já tem aqui à minha frente, do outro lado da bancada, o nosso arcebispo metropolitano, Dom Leonardo Steiner. Bom dia, Dom Leonardo. Bom dia, Paulo. Bom dia a todos os nossos queridos radiovintes. No dia de Santo Antônio, domingo do Senhor. Como é que foi a semana, Dom Leonardo? Essa semana ela foi um pouquinho agitada, com compromissos, diversas celebrações, reuniões, encontros, mas sempre momentos assim muito agradáveis para eu continuar a conhecer a arquidiocese. Tive a oportunidade ontem à noite ainda de dar posse ao novo pároco na paróquia São Bento, Padre Christopher, que se
despediu e o PIMI, congregação do Instituto do PIMI, nos enviou o padre Ornello, que tomou posse ontem à noite. E depois tive a oportunidade de celebrar na área missionária Família de Nazaré, na comunidade Sagrado Coração de Jesus, na sexta-feira, e sexta-feira de manhã à noite. E de manhã tinha celebrado na paróquia do Sagrado Coração. E na colônia do Aleixo, houve a iniciativa da comunidade de lá, comunidade católica, de ter um espaço de adoração, mas também um espaço social, um espaço onde se recolhe roupa, se deixa ela limpinha, passada, e as pessoas podem comprar de maneira muito cômoda e muito barata. É uma atividade a mais que naquela comunidade se está fazendo. E eu tive a oportunidade também, Paulo, depois desta bênção, inauguração, de visitar 3 locais naquela região onde as crianças recebem comida. É um gesto extraordinário. Senhoras que se dispuseram a preparar a comida e distribuem comida. Numa delas, era justamente já na hora do almoço, nós tínhamos mais de 100 crianças com seu pratinho lá esperando a comida. Nós temos ali comunidades muito pobres. Eu até queria agradecer a generosidade. Nós temos recebido cestas básicas que também têm nos ajudado nesta distribuição. É tão bom ver crianças ali esperando quase silenciosamente, sem algazarra nenhuma, esperando o seu pouco de comida. E que nós podemos assim ajudar com a generosidade de tantas pessoas, ajudar. E também agradecer essas mamães que se dispõem a cozinhar. Nós acho que temos que até pensar algum passo a mais naquela região, porque são regiões que estão ali, mas bastante pobres. E a semana que começa, como é que vai ser, Dom Leonardo? Essa semana eu vou visitar 2 comunidades onde a água chegou, porque temos que repensar a moradia do padre, porque a água já tomou conta e temos que repensar. E eu tenho aqueles encontros normais durante a semana. É uma semana de agora um pouco mais tranquila. O Edmilson Tadeu Canavarros dos Santos está por onde? Ele não foi passear, não. Ele foi trabalhar. Ele está em Manaqueri. Teve ontem, acho que se não me engano, 3 crismas. Hoje deve ter, se não me engano, mais 2 ou 3. Deve ser de manhã, depois à tarde e à noite. Só volta amanhã. Nós estivemos lá dando posse ao padre Stefan e também ao padre Arcelim, que são 2 padres missionários de Maria Imaculada, são da Índia, estão lá com muito ânimo, com muita disposição, e agora nós temos lá, devagarinho, estamos retomando as crismas com grupos pequenos, por isso também mais celebrações, para não ter o acúmulo de pessoas também nessas celebrações. A homilia de hoje, Dom Leonardo? Hoje são as sementes, hoje é o dia do grão que é lançado na terra, primeiro o grão de trigo, depois o grão de mostarda. 2 pensamentos muito bonitos do texto do Evangelho que a liturgia católica nos apresenta. Vamos ouvir essa mensagem que nos traz nessa manhã de domingo nosso arcebispo metropolitano Dom Leonardo Steiner. A seguir, como sempre acontece, ele fará uma oração e nos dará a bênção. Dom Leonardo. O grão de trigo lançado na terra, o grão de mostarda, de pequenina, se torna uma árvore. A força da semente que germina e dá fruto. A semente pequenina que não se intimida e faz-se árvore. Jesus a nos ensinar a beleza do reino de Deus. Ele a nos ajudar na percepção da força e da generosidade do reino de Deus. O reino de Deus como uma semente. Como quer dizer o modo, o espírito, o ânimo, a disposição, o acontecer do reino. E Jesus a nos deixar intuir que o modo, o espírito que move o reino de Deus é semelhante à animação da semente lançada na terra. Não é difícil perceber na semente lançada na terra todo um mistério cheio de vigor, esperança e fé. Um processo ininterrupto e repetitivo de morte e vida, vida e morte. Morrer para nascer, crescer, florescer, dar fruto.
e a partir daí morrer de novo para nascer de novo. Vida que vem da morte, morte que serve à vida. Vida e morte como dois momentos do mesmo mistério. Assim como um pássaro não pode voar com uma asa só, do mesmo modo, o destino da semente se cumpre conjugando esses dois verbos, morrer e viver. Eis o como, a alma, o espírito, a lei da terra, do reino de Deus. O desejo de visibilizar a dinâmica e a vivacidade do reino é tanta na parábola que não vem mencionado o trabalho do agricultor, do semeador, a sua luta, a sua semeação, o seu labor com a terra, o seu cultivo, a sua espera. Ele semeia, lança, espalha a semente e depois da vida amadurecida na força e na vivacidade da própria semente, ele se faz colheita. Colheita porque a semente deixou-se conquistar pela terra e dela recebeu toda a vida. Tudo para mostrar a dinâmica da semente quanto ao seu nascer morrer, seu morrer nascer. A questão essencial não é o que o agricultor faz, mas a dinâmica vital que a semente guarda. Ela deseja ver a vida, deseja nascer, dar frutos e em abundância. Ela deseja ser lançada, o resultado final não depende dos esforços e da habilidade do semeador, mas sim do dinamismo da semente que foi lançada na terra. Somos hoje conquistados, despertados para o mistério de uma força e energia que silenciosamente e despretensiosamente se agita, se movimenta, que alegremente deixa que a terra venha em seu auxílio e gratamente recebe o cuidado da terra. É o esparramador das sementes, passa pelo campo à espera do milagre e se alegra ao perceber os primeiros sinais de que a vida da semente desabrocha e, na medida em que cresce e produz fruto, se anima e sente-se acolhido pela terra e pela semente. Jesus a compara ao reino de Deus. Na semente do Evangelho, o esforço, a entrega do semeador pouco importa. O que importa, o que ilumina é o dinamismo, a vida que a semente guarda. Assim, o reino de Deus, a vida de Deus que cai em nós, é esparramada em nós. Ele atua em nós, e em nosso silêncio existencial, na nossa cotidianidade, na quase distração do dia a dia, na noite e no dia e na noite, na ação do sono e da ação, na atenção e desatenção, no tumulto do dia, na turbulência da história, na imperceptibilidade dos nossos sentidos, Deus vai transformando o nosso existir, os nossos dias, a nossa pessoa. O reino a acontecer, a crescer, a dar fruto, e nós no não saber da ação de Deus. Como é extraordinário o modo de Deus em nós. O reino verdadeiro, aquele de Deus, a nos transformar em nós sem o saber. Não apenas o desejo de que a vida de Deus lançada em nós cresça e dê muito fruto. Jesus a nos ensinar que devemos ser dóceis e afáveis com o reino de Deus, a vida de Deus. Não se trata do rigor, da penitência, do jejum, da busca de resultados, de forçar o tempo de Deus, de nos colocar na busca de metas pessoais, de um projeto pessoal. Tudo apenas da docilidade do Espírito que conduz e faz a história. Tudo na graça da confiança, da serenidade, de que o Espírito jamais dorme. Para ele não há dia e noite, nem noite e dia, apenas cuidado amoroso de que nos tornemos semelhantes a Jesus, filhos e filhas de Deus. A lógica de Deus é outra. Não coloquemos obstáculos à ação de Deus. Mas o Evangelho nos ensina que o mistério da vida que vem à luz, vem à graça dos olhos na semente do grão, que mais parece um nada. Nada porque é algo. A delicadeza do grão, que na sua pequenez é frágil, quase invisível, a menor de todas as sementes, mas é semente. Uma insignificância, mas semente. Uma só, mas semente. Quem apenas olha, apenas vê a semente. Mas o semeador conquistado pela semente, nela confia e a lança na terra. Lançada na terra, mostra toda a sua força, vigor, vivacidade e acolhimento. A ação de Deus em nós, o encanto, o desejo da semente, a admiração da própria ação de Deus. Tudo dele nos vem. Mas dará fruto se estivermos na disponibilidade graciosa da terra. Como nos diz Santo Inácio,
age como se tudo dependesse de ti, mas consciente de que na realidade tudo depende de Deus. A imagem do grão de mostarda nos abrir os olhos para a simplicidade e pequenez. Apesar de ser a mais pequenina de todas as sementes, está cheia de vida e cresce até se tornar a planta mais frondosa da horta. É assim o reino de Deus, uma realidade humanamente pequena e de aparência irrelevante. Para fazer parte dele é preciso ser pobre de coração, não confiar nas próprias capacidades, mas no poder do amor de Deus. Não agir para ser importante aos olhos do mundo, mas precioso aos olhos de Deus, que tem predileção pelos simples e pequeninos. Quando vivemos assim, através de nós irrompe a força de Cristo e transforma o que é pequenino e modesto numa realidade que faz fermentar toda a massa do mundo e da história. Assim, somos pela palavra de Deus provocados à pequenez, à simplicidade. Rever nossos critérios de atuação, o nosso modo de olhar e ver as coisas, a natureza, os nossos irmãos e irmãs. Naquilo que é pequeno, débil e aparentemente insignificante, Deus se mostra, se manifesta, se revela. Temos dificuldade, é verdade, de ver, mas Deus está nos pequenos, nos humildes, nos pobres, nos que esqueceram os esquemas de triunfalismo, de ostentação, de poder, de arrogância, de supremacia. Deus mesmo se fez palavra pequena, coube numa manjedoura. Se fez palavra pequena, Eucaristia, palavra pequena, cruz. É verdade, na simplicidade, no quase nada do grão de mostarda, está a prodigalidade e a generosidade de Deus. Deus se serve dos pequenos, do insignificante, para transformar o mundo. São a presença de Deus como sementes que vão fazendo a vida de Deus se manifestar entre nós e em nós. Atitudes de arrogância, de ambição desmedida, de poder a qualquer custo, não são sinais do reino de Deus. Não são semente, vida da semente. Sempre que nos deixamos levar por tentações de grandeza, de orgulho, de prepotência, de vaidade, estamos a frustrar o projeto de Deus, a impedir que o reino de Deus se torne realidade no mundo e nas nossas vidas. E a debilidade é a força da semente, o irromper-se do seu poder. É assim o reino de Deus, uma realidade humanamente pequena, formada por quantos são pobres de coração, por quem não confia na própria força, mas na força do amor de Deus, pelos que não são importantes aos olhos do mundo e, no entanto, é precisamente através deles que rompe a força de Cristo e transforma aquilo que é aparentemente insignificante. São Gregório diz que quando concebemos bons desejos, lançamos a semente na terra. Quando começamos a praticar o bem, somos a erva que germina. Quando progredimos nas boas obras, crescemos e viramos espigas. Quando ficamos firmes em pôr em obra o bem com perfeição, somos os grãos maduros. Ele ainda vê na semente que germina e cresce por si, sem que o homem se aperceba, uma imagem do dinamismo da graça no coração das pessoas. A virtude da semente leva a naturalmente caminhar para a perfeição. Assim também a alma do homem, com a força e a graça, se levanta e tende para a perfeição do bem operar. A semente, queridos radiovintes, queridos irmãos e irmãs, a expressar o mistério do reino de Deus. As parábolas a indicar o dinamismo prenhe na semente e o contraste, a pequenez da semente e a árvore que a aninha. Jesus a nos mostrar que o reino de Deus é dom, graça recebida, que nos leva a obras de misericórdia e de acolhimento. A nossa fragilidade, a nossa pequenez tomada pela força do reino de Deus, a nos sustentar no caminho do nascer, morrer e sustentar a fragilidade e debilidade da morte e da vida. A semente germina e cresce, porque é o amor de Deus que a faz crescer. Deixemos o reino de Deus crescer em nós, frutificar em nós. Senhor nosso Deus, dai-nos a riqueza do vosso reino, tornai-nos fecundos e frutos, cheios de frutos. Isso vos pedimos por Jesus, o vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. O Senhor vos abençoe e vos guarde. O Senhor volva seu rosto para vós e se compadeça de vós. O Senhor volva seu rosto para vós e vos dê a paz. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.
Ô Leonardo, o aniversário hoje do nosso sonoplasta Hernandes Sampaio. É aniversariando hoje. Nossos parabéns, Deus lhe abençoe. Lhe dê muitas bênçãos. E estou recebendo aqui um comunicado do Elias Emanuel dizendo que a Melissa tomou vacina ontem e está bem. Está bem, né, Melissa? E dizendo também que o casal Manuel e a Argentina Viana estão hospedando hoje Dom Tadeu Canavarros, do Edmilson Tadeu Canavarros, lá em Altazes. Lá em Altazes, que está ligado ainda à paróquia lá como é agora? Me fugiu o nome. E, Dom Leonardo, agora temos missa às 7h30 da manhã. Às 7h30 temos a celebração e à noite vou celebrar a missa do padroeiro da paróquia Santo Antônio. Isso. E a missa à noite, hoje dia de Santo Antônio. Esse santo era casamenteiro mesmo, Dom Leonardo? Ou é uma lenda? E me parece que era uma promessa que uma jovem fez e arrumou o casamento realmente, né? Mas essa história de casamenteiro tem muitas histórias, muitas interpretações. Mas mais de uma pessoa diz que arrumou o casamento mesmo pela intercessão de Santo Antônio. Dirigiu as preces a ele e conseguiu se casar. Isso. Mas não esquecer que Santo Antônio quer mesmo que o casamento seja muito abençoado e que a convivência seja muito harmônica entre marido e mulher, esposo e esposa. Ô Leonardo, até o próximo domingo, saúde para nós e uma boa missa daqui a pouco. Saúde para todos nós e não esquecemos da vacina. Ontem e hoje temos toda essa, como é que eu vou dizer, todo esse mutirão de vacinação. É muito importante para nós nos protegermos. Nós desejamos voltar às nossas atividades e à nossa normalidade. Isso é a vacina. Leonardo agora se dirige para a catedral. Veio a pé hoje, Dom Leonardo? Veio a pé hoje de lá? Não, eu ganhei carona do Dom José hoje. Agora até a catedral eu sempre vou passando pela feira e cumprimentando as pessoas. Tá bom. E olha, o pessoal fica ouvindo aqui o seu programa. Artesanato, muita gente aí acompanhando. Muito obrigado. Dom Leonardo, até o próximo domingo. Agora 7h em Manaus, vamos voltar com as nossas primeiras notícias. O Amazonas registrou mais 10 mortes por Covid neste sábado, sendo 6 ocorridas nas últimas 24 horas e 4 registradas em dias anteriores, porém confirmadas só agora. O total de vidas perdidas para a doença desde o início da pandemia subiu para 13.136 no estado. A Prefeitura de Manaus informou que um total de 41 sepultamentos foi registrado nos cemitérios da capital neste sábado. Cerca de 53 mil pessoas da faixa etária de 45 a 51 anos receberam a primeira dose do imunizante contra a Covid-19 até às 17 horas de ontem. O Instituto Municipal de Mobilidade Urbana irá reforçar a frota de ônibus na capital neste fim de semana, em que há mobilização para a vacinação de pessoas contra a Covid-19 a partir de 40 anos na cidade. O viradão de vacinação contra a Covid-19, que começou ontem, pretende vacinar 214 mil pessoas de 40 a 51 anos até este domingo. O Brasil registrou 2.008 mortes por Covid-19 nas últimas 24 horas, totalizando 486.358 óbitos desde o início da pandemia. Com isso, a média móvel de mortes nos últimos 7 dias chegou a 1.961. Em comparação à média de 14 dias atrás, a variação foi de mais 6% e indica a tendência de estabilidade nos óbitos decorrentes desse vírus. Os 7 países mais industrializados do mundo se comprometeram nesse sábado na Inglaterra a adotar um plano de reação rápida contra futuras pandemias. No horizonte do G7 está a meta de aprovar vacinas em menos de 100 dias. O grupo de 7 países mais ricos vai assinar um plano de ação contra as pandemias. No G7, Biden corteja europeus a fazer contraponto à China. Em conversas privadas durante a cúpula na Inglaterra, o presidente americano tratou o avanço econômico chinês e sua crescente influência no Ocidente como o maior desafio do século. O G7 e a União Europeia
tentaram durante a reunião de cúpula no fim de semana na Inglaterra aparentar harmonia. A impressão geral é de que os diplomatas parecem satisfeitos que o novo presidente americano Joe Biden esteja tornando a cooperação transatlântica novamente possível. Israel define neste domingo se o país encerrará 12 anos consecutivos de poder do primeiro-ministro Benjamin Netanyahu para dar início a um novo governo formado por uma ampla coalizão que vai de nacionalistas judeus de direita a políticos árabes israelenses. O Knesset, nome em hebraico do parlamento israelense, vota se aprova ou rejeita essa aliança costurada por Yair Lapid, político centrista e um dos principais opositores de Netanyahu. Em 2 de julho, ele conseguiu firmar uma união majoritária ao ganhar apoio do direitista Naftali Bennett em uma coalizão antes vista como improvável. Os ministros Ricardo Lewandowski e Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal decidiram neste sábado manter as quebras dos sigilos aprovados pela CPI da Covid dos ex-ministros Eduardo Pazuello da Saúde e Ernesto Araújo das Relações Exteriores e ainda de Maíra Pinheiro, Relações Exteriores, secretária, do Ministério da Saúde. A quebra dos sigilos de cerca de 20 pessoas foi aprovada na última quinta-feira e desde então os alvos passaram a acionar o STF. Ao analisar as ações de Pazuello e Maíra Pinheiro, Lewandowski entendeu que a CPI agiu conforme as competências e que não cabe ao Poder Judiciário barrar o ato. Este 13 de junho, as Nações Unidas marcam o Dia Internacional da Conscientização sobre o Albinismo, sob o lema Força, apesar de todas as probabilidades. Em mensagem, o secretário-geral Antônio Guterres destaca que o tema reflete a resiliência, a perseverança e as realizações de pessoas com albinismo perante conceitos errôneos, generalizados, discriminação e violência. Guterres defende que, apesar desses obstáculos ao bem-estar e à segurança, os líderes de organizações que representam pessoas com albinismo continuam atuando arduamente em apoio aos mais vulneráveis. Para o chefe da ONU, é preciso desmistificar a condição e acabar com a discriminação. E pediu a todos que protejam e respeitem os direitos humanos de quem tem albinismo. Em 2021, as celebrações realçam as conquistas do grupo. Vários eventos citam enfrentamento e superação das expectativas em todos os domínios da vida, além de incentivar a participação no esforço global por uma recuperação melhor da pandemia. Os principais jornais do país e seus destaques de capa neste domingo: a Folha de São Paulo. Bolsonaro faz motocicleta e ataca isolamento em São Paulo. O Estado de São Paulo. Governo prepara medida que prevê racionamento de energia. Planalto Central, capital da República, Correio Brasiliense. Empresária sequestrada está morta. Assassino em fuga fere mais 3. 7h06 em Manaus. É hora de humor. É o seguinte, doutor advogado. Se eu pegar 5 anos de cadeia, pago R$5.000. Se eu pegar 3, pago 7.000. E se eu pegar só 1, 10.000 na sua conta. Ok, combinado. Vou me empenhar ao máximo. E aí, doutor, saiu o veredito? Saiu sim, conseguimos 1 ano. Ótimo. Então você me deve 10.000. Ok, tá aqui. E tivemos sorte, viu? Pois queriam inocentar você. Olá, amigo. E aí? Ué, quando foi que você começou a usar brincos? Desde quando minha esposa encontrou eles no meu carro. E o seu regime, como vai? Ah, eu malho religiosamente. É? Natal e Páscoa. É, mas se você quer atingir aquele objetivo, vai ter que cortar calorias. É, eu sei. E por falar em cortar, estou pensando em cortar o rabo do meu cachorro. Ué, por quê? Minha sogra vai para casa no próximo final de semana e pretendo me livrar de qualquer coisa que lhe dê a impressão de que é bem-vinda. E o futebol, como tá? Ah, eu estou no banco de reserva. Fui expulso no último jogo. Ué, por quê?
Tava jogando bola, aí o juiz disse, você fez falta. Aí eu fui lá e dei um abraço nele. Sete horas e 7 minutos em Manaus. Um bom dia a todos os nossos ouvintes aqui na Feira do Artesanato, na Eduardo Ribeiro. E que nesse instante muitas pessoas também se dirigem, convergem aqui para o sítio histórico da cidade para mais uma Feira do Artesanato. Às 7 horas e 8 minutos, vamos relembrar os antigos reclames do rádio. Antigamente eram chamados de reclames, hoje chamam-se comerciais. Há algo de novo sob o sol. Você revele seus encantos com a nova linha California Suncheers de Max Factor. Conheça os novos contornos que realçam seus lábios em vez de escondê-los. Cores tão pessoais que são suas somente. California Suncheers, batons e nail satin, o esmalte do momento, o mais recente lançamento de Max Factor. A juventude e você. Sua beleza, sua pele que revive em maciez e suavidade com o sabonete Gessi. Sinta nas mãos, no rosto, nos ombros, a carícia da espuma cremosa do sabonete Gessi. Após o banho, você é envolvida de mais suave perfume. Você, a sua juventude, o sabonete Gessi. Nem só de chuva fica molhado o homem. Enquanto usam fraldas, as crianças precisam de calças plásticas Elite, um produto de Flauder limitada. De corte anatômico e em tamanhos diversos, confeccionadas com Vulcafilme especial antialérgico. Um produto de qualidade Vulcan. Para os meus, o melhor, Leite Ninho. Leite Ninho é leite puro, mais gostoso, com todas as proteínas, sais minerais e vitaminas indispensáveis às crianças e adultos. Fique em paz com a sua consciência. Para os seus, exija o melhor. Leite Ninho. Ninho é o leite integral e nutritivo em que você pode realmente confiar. Leite Ninho. Garantia Nestlé. O requinte da tradição Wolf apresenta o moderno. Valita apresenta El Gran Sugador, o mais potente aspirador de pó, no tapete, no estofado, na cortina e nos cantinhos mais difíceis. Aspirador de pó Valita. 7 horas e 11 minutos em Manaus. Um fato inusitado. Hernandes Sampaio, jovem, passa mal durante sexo na noite de núpcias e morre. Uma jovem de 18 anos morreu na noite de núpcias na última quinta-feira em Ibirité, na região metropolitana de Belo Horizonte. E de acordo com o boletim de ocorrência, o casal tinha se casado na quinta-feira e ido para a casa no bairro Serra Dourada. À noite, quando mantinham relações sexuais, a mulher se sentiu mal e horas depois morreu. O marido dela, de 29 anos, contou que durante a relação, a jovem disse que estava sentindo falta de ar. O homem disse que saiu da casa e pediu ajuda a uma vizinha. Os dois decidiram chamar um carro de aplicativo para levar a jovem até um hospital. Um motorista atendeu o chamado, mas se recusou a fazer a corrida. Um segundo carro de aplicativo foi chamado, mas quando o motorista viu que a vítima estava desmaiada, ele orientou o homem e a vizinha a chamarem o serviço móvel de urgência, o SAMU. O médico da ambulância constatou que a recém-casada estava em parada cardiorrespiratória. Ele entubou a paciente, mas ela não resistiu e morreu ainda no local. Apesar do corpo não ter sinais de violência, a polícia militar foi acionada. A vizinha relatou aos militares que não ouviu nenhum grito ou barulho de agressão antes da morte.
O viúvo era consolado por vizinhos quando os policiais chegaram. Ele disse que vai deixar a residência em que o casal morava de aluguel e morar com familiares no interior de Minas. O corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal de BH e o caso repassado à Polícia Civil. Assim, essa jovem passou mal durante sexo na noite de núpcias, morreu e já foi sepultada. Sete horas e 13 minutos, esse mundo curioso. A maioria dos banheiros em Hong Kong, você sabia, utilizam água do mar. Isso é feito, o Hernandes Sampaio, para conversar e conservar a pouca quantidade de água doce que tem disponível. A maioria dos banheiros em Hong Kong utilizam água do mar. Isso é feito para conservar a pouca quantidade de água doce que tem disponível. No Japão, em alguns locais de águas termais é proibida a entrada de pessoas com tatuagem. Cerca de 2/3 dos habitantes da Terra nunca viram neve na vida. Existem mais de 200 corpos esquecidos e de escaladores do Monte Everest. Isso porque o clima impossibilita retirá-los dali. E a partir daí, temos mais um fato curioso sobre o mundo. Os escaladores vivos não se importam com isso. Pelo contrário, eles usam os cadáveres como referência. A ilha de Socotra é tão isolada que por lá vivem espécies que não são encontradas em nenhum outro lugar do planeta. Por isso, ficou conhecida como o lugar mais estranho da Terra. 7 horas e 14 minutos em Manaus. Vamos interagir com os nossos ouvintes. Um bom dia para o meu querido Adelson Pinheiros, Dona Sigrid, lá na João Câmara, na S. Pinheiro, no Louvaleixo. Bom dia para você, Adelson. Adelson, vou te atender hoje na sua solicitação aqui na discografia. E no próximo domingo teremos o trio nordestino. Já está programada para o próximo domingo. Já está programado o trio nordestino. Por isso, Adelson, um abraço, um bom dia para ti, para Dona Sigrid, e Elisa Emanuel e a Melissa. A Melissa tomou a vacina, está toda eufórica e diz que agora está em forma. E a Jerusa Santos também, que está nos acompanhando, já tomou vacina também. O doutor Raimundo Silva e a Dona Ametista, bom dia para o casal, Raimundo Silva e Ametista. Deixa eu ver quem mais aqui, doutor Nicolau Libório e o Julinho lá do Bradesco. Bom dia, Júlio, para você. A Tatiane, Marcos Guerra, que é gerente geral do Prime lá no Boulevard. A dona Adriana e a dona Juscelina Prejo, que acompanham o jornal todos os dias. O Major Afrânio, que está em Manacapuru, José Alberto Zegdeg, a dona Guia Cristina. O Valdino Castro na Urucará FM, lá em Urucará. O J.A. que está em Iranduba. Bom dia para o Ariel, para a Tayla, Paulo Tarso, a bordo da Carol, bom dia ao casal. Doutor Paulo Rocha Filho, bom dia para ele. Doutor José Márcio, que é odontólogo, o Jander Nobre, Suelen e Benjamin, que estão em viagem pelo interior do Ceará. Bom dia para os três, Jander Nobre, Suelen e o Benjamin. Lá em Curitiba, quem está acompanhando o programa é a Jovanca, o Antônio, o Francisco e a Joana, principalmente o Francisco e a Joana, adoram ouvir rádio. Imagina. O Nilson Araújo, que está em Capiranga, Dona Graça Vieira, Dona Mara Vieira, Dona Ritinha, Dani, Kiran, Antônio, os filhos Igor e Iago, a Dona Ritinha e o seu Manuel, que estão acompanhando o jornal lá no bairro de Cachoeirinha. Andréa, bom dia para você, já estou com o documento. Andresa, Adriana, Débora, Gabriel, Maria Eduarda e o Guilherme. Dona Naí e Renê lá no bairro do Alvorada. O jornalista Mário Monteiro, Dona Carminha, um bom dia para ele. Meu querido amigo fotógrafo Antônio Menezes, bom dia para você. Antônio Força. Doutor Maria Murinha, Dona Macrina, Dona Conceição Paiva, Dona Flora, que acompanham o jornal. O Mário, o Miro e o Melo, que são taxistas que estão aqui em frente ao Palácio do Comércio, na Eduardo Ribeiro. Um bom dia para o trio. A Elivanda, que é a sargenta da PM, Charles, o Charleco, João Santana e Lúcia no Parque das Laranjeiras. O Edivaldo e Marquinhos da Segurança da Assembleia Legislativa, o João de Deus, Eduardo Dudu da Assalhe,
Dona Ana, na manutenção da Galeria da Assembleia. Quero mandar um bom dia também, agradecendo a audiência, a Dona Terezinha do Cartório, o Luiz Costa aqui na 24 de maio com a Dona Tereza, o Ricardo e a Dona Jussara. Antônio Costa, bom dia para você. Aline Nelma, que acompanha o jornal, Janete Castro Amorim, em São José do Mipibu, no Rio Grande do Norte. Dona Lúcia e Luiz Márcio e os filhos Mateus e Zeus, lá no bairro da Redenção. A todos os nossos agradecimentos pela audiência. 7h30 em Manaus. Vamos aqui ao aplicativo Mano, o pessoal que manda mensagem e nos assiste aqui através da telinha. A TV Mano. Manda um alô para os ouvintes lá de São José das Palmeiras, no Paraná. Aí tá dando um alô para todos vocês aí em São José das Palmeiras, no Paraná. Também o Abraão, que está no Valparaíso. O José Luiz está acompanhando o programa. O Carlos, a Naide, é isso? Barbosa, ligados no Jornal da Manhã. E o Joaquim, lá do Furo do Paracuba, que está parabenizando sua esposa por seus 29 anos de casamento, e aos filhos e a todos os comunitários nesse dia. O Ronaldo Priante, que acompanha o jornal, que acompanha e curte a tradição aqui no Hotel dos Frades, no Largo de São Sebastião. Diz que o domingo está maravilhoso e hoje é dia de Santo Antônio. Bom dia ainda para o Jacinto Leite e a Lauriette Valente, que mandam mensagens aqui através do aplicativo Mano. Estive ontem no aniversário do Dr. Marlon, que é um dos conceituados médicos da cidade, lá no Bosque, e esteve ali com a família, com seus pais e amigos médicos e outros amigos, funcionários também. Foi uma bonita homenagem a ele, que ofereceu um almoço. Logo depois foi realizado ali um ciclo de orações com um pastor e foi muito bom. Lá no Bosque ontem, lá no Puraquê, um Raimundo. Um bom dia para vocês, doutor Marlon, que aniversariou ontem, em meio à alegria de seus familiares, esposa e filhos. A Miriam, que está aniversariando hoje, Miriam Dias Leandro, lá no Santos Dumont, que está aniversariando, recebendo as nossas parabenizações. Ele é um profissional da mais alta competência, um profissional diferenciado e um dos melhores programadores musicais que eu conheço. E olha que eu estou aí nessa lead já há 5 décadas. E eu estou falando aqui do Hernandes Sampaio. É um profissional diferenciado aqui da emissora. Eu tenho uma afinidade muito boa com ele e com o nosso Ismael Moura, que também é um dos grandes profissionais da casa e que nos auxilia aqui também na produção do Jornal Especial de domingo. Hernandes Sampaio é alvo hoje de muitas homenagens, não só dos seus companheiros aqui da Rádio Difusora, que o querem muito bem, pelo seu jeito expansivo, e Hernandes tem uma grande virtude. Ele fala o que ele pensa e diz na cara do freguês. Não manda recados e a sua expansividade, esse seu jeito de ser, faz do Hernandes Sampaio uma pessoa muito querida por todos nós. Hernandes, parabéns a você pelo seu aniversário. Eu sei que você hoje, logo no começo da tarde, vai estar ao lado da sua família, da Heloísa e dos filhos, no almoço para comemorar o aniversário. E desejo a todos os aniversariantes de hoje, você que contactou com a gente e que não contactou, mas que está aniversariando hoje e está ouvindo a Rádio Difusora, sintam-se abraçados e homenageados por nós. A Miriam Dias Leandro, o doutor Marlon, que aniversariou ontem, e o Hernandes Sampaio, que aniversaria hoje. As nossas parabenizações, vida longa, saúde, é o que interessa, e a nossa homenagem com o tapete vermelho. Parabéns, parabéns, Difusora lhe deseja. Parabéns, parabéns, Difusora festeja com você.
O Alzemi da Cidade Nova mandando também um abraço para a sua filha Gisele em Guanambi, lá na Bahia, que acompanha o jornal. A todos os nossos agradecimentos, vocês de perto e da distância. 7h47, muitas mensagens chegando aqui, parabenizando o Hernandes Sampaio. O Antônio Pinheiro, bom dia para ti, que está acompanhando, discurso todos os dias do Jornal da Manhã. A Dani, parabenizando o Hernandes Sampaio pelo aniversário dele. Também, deixa eu ver quem mais aqui, o José Alberto Zegdeg, lá de Manacapuru, que está te parabenizando. Desejando para você um bom trabalho hoje. Ronaldo Priante, bom dia mais uma vez para ti. A todos vocês que acompanham o Jornal da Manhã todos os dias, os nossos agradecimentos. E através do aplicativo Humano, que é aquela telinha aqui onde vocês podem assistir a apresentação do jornal, conhecer os estúdios da Rádio Difusora e também conhecer os nossos sonoplastas, como é o caso do Hernandes Sampaio, que está trabalhando neste domingo, no dia do seu aniversário. Hernandes, mais uma vez, parabéns a você pelo teu aniversário. E dentro de instantes vai chegar aqui o Jurandir Vieira, que vai apresentar o Domingo é Nosso. E como sempre acontece, eu os deixo aqui com 3 pensamentos. Primeiro, de Dalai Lama. Nunca estrague o seu presente por um passado que não tem futuro. Vou repetir este pensamento de Dalai Lama. Nunca estrague o seu presente por um passado que não tem futuro. E de Fernando Pessoa. Vivo sempre no presente. O futuro não o conheço. O passado já não o tenho. Vivo sempre no presente. O futuro não o conheço. O passado já não o tenho. Fernando Pessoa. E esta, para finalizar, é de Sócrates. Só sei que nada sei. E o fato de saber isso me coloca em vantagem sobre aqueles que acham que sabem alguma coisa. Importantíssimo isso para muita gente. Vou até repetir. Sócrates. Só sei que nada sei, preste atenção. E o fato de saber isso me coloca em vantagem sobre aqueles que acham que sabem alguma coisa. Sócrates. Difusora FM 96,9.